Antes da gente finalizar esses renders, eu vou explicar para vocês o material, o Blend, né, que é para fazer aquela sujeirinha, até que eu disse no início que teria nessa parte aqui, né? Ao invés de colocar ele aqui, eu vou explicar numa box normal, que fica mais fácil de vocês entenderem o funcionamento desse material, tá? Então, eu vou criar uma box aqui aleatória, só para a gente ter uma referência, tá? E eu vou esconder o restante das coisas para não atrapalhar em nada aqui a visualização de vocês. Então, como que vai funcionar esse material? Esse material do Blend, a gente vai misturar texturas, tá? A gente pode misturar várias texturas ao mesmo tempo, né, no mesmo material, com mapeamentos diferentes, para que a gente possa fazer, tipo, colocar ou essas sujeiras que tem em cima de muro, ou colocar algum adesivo, colocar algum script, alguma coisa do tipo, tá? O importante aqui é a gente ver, o material é muito simples de fazer, né, não tem complicação. Talvez uma dica que esteja válida é sobre a parte do mapeamento, né? Como que a gente vai fazer o mapeamento dessa parte, como que é feito isso. Então eu vou abrir o editor de materiais, vou pegar um novo slot, e aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar a mesma textura de concreto que a gente utilizou aqui, nessa parede, e vou colocar essa sujeira aqui na parte de cima. Então, quando a gente estiver lá no novo slot, a gente vai mudar o tipo de material de V-Ray MTL para V-Ray Blend MTL. Posso descartar aqui o material, né, que não vou utilizar nada. E aí a gente tem essas opções. A gente tem o Base Material, que é o material base. Então, vocês vão seguir o seguinte raciocínio. É o material que mais vai ter no nosso objeto, né? E depois a gente vai misturar os outros. Então, no nosso caso aqui, o Base Material seria o material do concreto que a gente vai colocar. Então, a gente vai clicar no Node e vai pegar um V-Ray MTL. E aí a gente cria o material do concreto igualzinho a gente fez, né, com o material normal. Então, pego lá o concreto, aplico e vou deixar visível. Vou mapear ele. Vai mais ou menos no olho aqui, só para a gente ter alguma coisa. Vamos supor isso daqui. Então, esse daqui seria o material base nosso, tá? Aí eu vou clicar aqui no Go to Parent para voltar. Aí, no caso, se fosse adicionar reflexo, se fosse adicionar algum outro mapa de bump, de alguma coisa do tipo, vocês trabalhem normal esse material, tá? Depois de pronto o material, a gente volta de novo no Go to Parent. E aí a gente vai ter os Code Materials, que são os materiais que a gente vai utilizar para misturar junto com esse que a gente está utilizando aí. E aí a gente tem no Blend Amount o quanto que a gente vai ter de mistura, tá? Então, eu vou pegar aqui, né? A gente tem a opção de 9 misturas, no caso. Então, eu vou pegar o número 1, vou pegar de novo o V-Ray MTL e vou fazer o segundo material, que é a minha mistura. Vou pegar o bitmap e aí eu vou pegar esse material aqui, Dirt 032. Vou abrir ele. Então, observa aqui que ele entra, né, aqui na parte de cima, misturando com o outro. Vou diminuir. Vou deixar ele visível. Então, tá dessa maneira aqui. O que é importante
na parte do mapeamento, né, como que a gente vai fazer para mapear dois objetos, duas texturas no mesmo, né, o VW, por exemplo. No mesmo não tem necessidade, não tem como, né, no caso. O que é importante, então, a gente saber? Ó, essa parte do channel do nosso mapeamento. Então, aqui está o Map Channel 1. Se a gente olhar quando a gente coloca a textura, ó, a gente tem aqui o Map Channel também. Então, o que acontece? Naquele mapeamento da outra textura, deixa eu voltar aqui do Base, ele está como Map Channel 1. E esse mapeamento está como Map Channel 1. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um novo mapeamento, um novo OVW Map, e vou entrar no meu Code Material que eu fiz aqui, entro na textura dele, e vou mudar o meu Map Channel para 2. Observa que saiu daqui o mapeamento. E aí, o que eu faço? Nesse novo UVW Map, eu vou colocar o Map Channel como 2. E aí eu tenho o mapeamento agora só dessa textura. O outro está no Map Channel 1, então não vai ter alteração. Tá? Então aí eu posso colocar aqui box. Uma coisa que vocês podem fazer é tirar o tile, né, para a gente não ter repetição da textura, tá? Que aí no caso a gente fica com a textura sem a repetição, fica só uma parte dela, senão ela começa a aparecer aqui embaixo também, algumas coisas assim. Então tá certo. Vou voltar aqui e vou renderizar para a gente ver. Então ele tá com uma mistura de 50% da minha textura do concreto e 50% dessa daqui. Aí a gente observa que tá branco aqui, né? E vamos supor, geralmente essa sujeira não é branca, né? É um cinza escuro, alguma coisa do tipo. Eu peguei essa textura dessa maneira de propósito, para poder mostrar uma coisa a mais para vocês. Se vocês observarem, então, ó, a gente tem o preto e o branco. Né? O que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha textura, né? Para que eu tenha o efeito contrário dela. Então, sempre que vocês pegarem uma textura, né, às vezes vocês têm uma textura aí que é legal, se vocês não inverterem as cores dela, né, o preto e o branco no Photoshop, a gente pode inverter direto aqui no Max, sem problema, para que a gente tenha a sujeira na cor escura, tá? Então, a gente vai vir aqui no Output e a gente tem aqui o Invert. Então, aí no caso, eu inverto a minha textura. Então, agora, se eu der o Render, a gente vai ter a sujeira, né? O concreto volta para a cor natural dele e a gente tem a sujeira na parte escura. Além disso, o que mais é importante a gente ver aqui? Vou voltar agora lá no material. E aí a gente tem aqui o Blend Amount. Então, nesse quadradinho cinza é onde a gente vai definir como vai ser a mistura desse material. Então, por exemplo, se eu deixar preto, a gente observa que a nossa sujeira sumiu. Então, o que acontece? Toda vez que vocês puxarem aqui, quanto mais escuro, né, vocês tiverem o Blend Amount, mais ele vai ter a propriedade do Base Material e menos ele vai ter a do Coat Material. Então, passo, se eu puxar para ele para quase branco, ó, a gente vai ter muito mais forte. Né? Observa que o concreto aqui praticamente sumiu e a gente tem a cor preta bem forte aqui. Então, aí é questão da gente fazer testes, né, de cores para a gente ter o resultado final que a gente procura. Tá? Geralmente vai ser algo do cinza médio para o cinza escuro, né, para a gente poder manter a propriedade maior do nosso Base Material e ter o detalhe do nosso Coat Material junto, né? Eu vou colocar mais uma textura aqui para vocês verem, né? Então, aí eu faço o mesmo processo. Eu vou no 2, Array MTL, vou pegar um bitmap, vou mudar agora a textura aqui. Vamos ver.
por exemplo, essa daqui, né, que é uma sujeira só. Ok, vou deixar ela visível. E vou colocar já o Map Channel dela como 3. Vou criar um novo mapeamento para ela. Lembrando sempre, então, o Map Channel tem que ser o mesmo, tá? Da nossa textura. Então, no 3, vou deixar como box. Vou tirar o tile dela, né? Para eu ter uma repetição só. Então, mais ou menos isso daqui. Vou posicionar ela aqui, por exemplo, né? Um pouquinho mais para baixo. Vou dar o render. Então, observa ó, que eu tenho só uma repetição dela, tá? Sempre a repetição que vocês vão ter quando tirar o tile é a que está dentro da nossa caixa aqui do UVW. Tá? Se eu pegar aqui e ligar o tile da textura, aí eu vou ter as 3 repetições, tá? Então, vou desligar novamente o tile. E eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou inverter a textura, tá? Para eu ter a sujeira na parte escura. Então, inverte. E aí eu tenho a textura da maneira que eu... com a cor que eu quero, né? E agora a gente vai controlar o blend dela. É o mesmo esquema. Eu vou jogar lá para o cinza escuro. E aí eu tenho, né, a sujeira do material Coat 1 e do material Coat 2. Aí quando a gente tem mais texturas, a gente vai ajustando, né, para ter o efeito que vocês buscam, né? Então esse daí é o material V-Ray Blend. Tá? Esse material é muito legal de ser usado, né? A gente consegue trabalhar várias texturas aqui no caso.